Eu sempre divido essa explicação em duas partes. Eu acho que quando a gente fala de pessoa física, a gente pode falar do cidadão comum e a gente pode falar do profissional liberal. Do profissional liberal, eu destaco aqui três profissionais que são essenciais para o funcionamento do país: o advogado, o contador e o médico. É claro que a gente poderia incluir mais algumas classes profissionais em destaque, mas eu acredito que nesse momento, por uma questão de democracia, por uma questão de organização de todo o nosso sistema fiscal nacional, que ainda é um desafio, e também em razão de muita gente não poder se locomover e continuar precisando do médico, acho que a gente vai falar dessas três profissões, desses três profissionais liberais que acabaram alargando muito a sua atuação em razão da pandemia deflagrada aqui no Brasil em março do ano passado, praticamente um ano, e que a gente agora começa a enxergar talvez uma ilha onde possa sair desse barco da quarentena e talvez enfrentar os desafios do mundo novo que a gente está para conhecer. É o clichê do novo normal, mas a grande verdade é que talvez a gente descubra uma sociedade bem diferente da que a gente deixou quando a gente estava acostumado a ir e vir todos os dias nas cidades do Brasil. Quando a gente fala do advogado, eu acho que a maior conquista do judiciário dos últimos anos foi o processo judicial eletrônico. Ele leva muito menos tempo de tramitação do que um processo em papel. E aqui talvez a gente possa trazer uma razão muito clara: quando o advogado peticiona eletronicamente, ele tem uma grande vantagem. Sistemas eletrônicos, sistemas digitais, com o processo judicial eletrônico, eles não têm horário de funcionamento. Então, o advogado que, por vezes, passa o dia em tribunais do país, quando essas cortes encerram seu funcionamento, muitas vezes esse advogado não tinha mais o que fazer em relação aos processos que ele gostaria de continuar trabalhando, e talvez impetrando ações ou realizando manifestações nas peças onde ele é o juiz perito responsável. Com o processo judicial eletrônico, a gente acaba com o horário de funcionamento e acaba também com o tal do dia do funcionamento. Os advogados hoje, eles podem trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, seja sábado, domingo ou feriado, e transacionar nesses sistemas como se estivessem presencialmente nesses órgãos públicos, né? Nesses tribunais espalhados pelo país. Isso se dá por duas razões. Uma, porque a ubiquidade dos sistemas eletrônicos é de você poder fazer isso em qualquer lugar. A atemporalidade desses sistemas, eu posso fazer a qualquer tempo, e a certeza de que, de fato, são os advogados que estão entrando e impetrando com novas ações ou manifestando-se nas peças, porque o certificado digital garante a autoria, a integridade, a autenticidade e o não repúdio do que está manifestado ali. Então, a grande revolução do judiciário nos últimos tempos, e, consequentemente, é uma revolução que nos impacta, porque um processo judicial eletrônico ele leva muito menos tempo para ser tramitado do que um processo em papel. Veja, imagine aqui um tribunal onde você recebe tomos de um processo que já está há 5, 10 anos nos corredores da justiça. Esse processo tem um monte de volume, esse processo em papel, então, ele para tramitar de um tribunal para outro, ou de uma instância para outra, muitas vezes ele tem que ser colocado num carrinho, ele tem que ser assinado no papel, ele tem que ser colocado tem que ser entregue a um servidor, a um office boy, tem que ser levado ao subsolo daquele prédio, colocado no carro dos Correios. Às vezes esse processo já viajou mais do que eu e você juntos, né? Vai para lá, vem para cá, você perde página do processo por conta da umidade, por conta de fogo, por descuidado e porque o papel é perecível. No processo eletrônico, uma vez que está despachado, você publica no sistema e todas as partes interessadas, independentemente de onde elas estejam, vão ser notificadas automaticamente daquela decisão, daquela manifestação. Isso é democracia, Geraldo. Você melhorar a vida do cidadão que depende da justiça para ter direitos reconhecidos e, muitas vezes, né, obrigar com que pessoas cumprem com seus deveres. Eu acho que a gente está falando de uma modernização que, para a pessoa física, enquanto profissional liberal, é muito boa, mas que impacta diretamente na vida da sociedade. Falando do contador, você é contador e tenho certeza que muitos contadores estão assistindo essa live, se não estão assistindo agora, vão assistir depois. Eu acho que o contador ele exerce um papel fundamental no país, que é o de ser, digamos assim, o destranca-porta, o abre-porteira da vida do empresário. O empresário,
Eu li hoje de manhã num grupo, que eu acho que você participa desse grupo também, o empresário no Brasil, ele está jogando basquete, está ali nos últimos segundos da partida, ele pega a bola dentro do garrafão, quando ele vai arremessar, o juiz apita e fala, agora é futsal, você pegou com a bola, você pegou a bola com a mão dentro da área e é pênalti para o time adversário. A vida do empresário muda muito no Brasil, as regras mudam demais, e essas regras que mudam demais, a gente tem que incluir as regras contábeis, as regras fiscais. E por mais polivalente que seja um empresário, ele não terá condições de se adequar tão rápido a essas mudanças. Sem a ajuda do contador, Geraldo, esse país já teria parado, porque é o contador que se debruça sobre esses assuntos dolorosos e muito caros para a sociedade e ajuda o empresário a relacionar-se com o governo. Aí eu acho que o contador, ele tornou-se com o tempo um agente da desburocratização do país, e a partir do momento que ele usa o certificado digital, eu diria que esses motores ganharam um turbo, ele pode fazer muito mais com menos tempo e garantir que as empresas por ele assistidas estejam cada vez mais aderentes às novas tecnologias, menos desburocratizadas, e o empresário possa então dedicar mais tempo a outras coisas tão importantes. Eu acho que o uso da certificação digital pelo contador foi um avanço para todo o sistema fiscal brasileiro, toda a questão contábil, e eu aqui, como presidente da Associação das Autoridades de Registro do Brasil, que são as empresas que fazem a comercialização de certificados digitais, acho que a ICP Brasil deve muito ao contador, porque ele foi o grande agente indutor da tecnologia no seio da sociedade, convencendo os seus assistidos a utilizarem essa tecnologia, e eu acho que depois de alguns anos, o contador deve sim ter o seu reconhecimento, porque sem o contador, talvez a ICP Brasil não tivesse andado tanto como andou nos últimos tempos. E para finalizar, porque eu acho que é a grande inovação que a gente vivenciou nos últimos tempos, a gente tem que falar do médico, a gente tem que falar da telemedicina. Eu cheguei a fazer um relato da minha experiência com a telemedicina. O ano passado, estava muito recente a pandemia, tive a oportunidade de fazer atendimento com uma profissional especialista, né? Não era um clínico geral, era uma profissional especialista. Uma consulta por videoconferência, em que a gente teve ali, foi feita uma anamnese, evidentemente uma anamnese de questionário, não havia possibilidade de contato, não seria necessário esse contato se eu estivesse no consultório. Então foram feitas perguntas, foi desenvolvido um diálogo, me foram dadas algumas instruções, eu recebi uma receita eletrônica, e com essa receita eletrônica eu levei 1/3 do tempo na fila do que levaria se estivesse com a receita em papel, em razão da procedência dos dados, em razão médico, por alguma razão, ele acaba escrevendo, às vezes, em grego arcaico, às vezes em egípcio, às vezes como é que eu posso dizer, em árabe, e um bicho que eu admiro nesse Brasil é o tal do farmacêutico, porque ele é o poliglota do garrancho, né? É verdade. Ele lê qualquer coisa, né? A gente vai ali para a farmácia, meu Deus do céu, o que está escrito aqui? Entrega para ele, tá, esse remédio aqui eu tenho. E vai numa prateleira cheia de coisa e puxa lá. Quer dizer, ele é um verdadeiro criptólogo, né? Dessas línguas, desses códigos estranhos que os médicos escrevem nas receitas, com raras exceções. Deve ter alguma razão, também não nos interessa essa razão. Mas eu acho que a telemedicina, ela primeiro permitiu que a gente continuasse sendo atendido pelo médico, como a gente está fazendo aqui agora uma live, todo mundo está vendo. Tem muita gente que está fazendo consulta assim, o médico numa parte da tela e você em outra, conversando sobre as necessidades. Uma receita que é enviada por QR Code, por número do telefone ou por e-mail, e um atendimento na farmácia que tem muito mais presunção de validade das informações que estão ali, do que aquelas receitas em papel, porque a gente sabe que o Brasil não é para amadores, tem muita gente que falsifica atestado, receita médica, enfim, por razões diversas. Então, eu acho que, encerrando aqui essa parte da pessoa física enquanto profissional liberal, o médico, diria que ele se juntou a esse time de elite das profissões que se digitalizaram e, consequentemente, melhoraram muito o país na prestação de serviço por meios eletrônicos.